Bom, e aqui na Band News TV, uma convidada agora, está conosco aqui a Luciana Santana, que é cientista política, professora da UFAL. Obrigado, professora, pela presença aqui e pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Professora, agora há pouco a gente estava mostrando, inclusive, aqui a fala do ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele voltou a defender um código de ética para os ministros do Supremo, prometeu que esse assunto vai entrar em pauta em 2026. Qual a opinião da senhora sobre essa iniciativa? E será que resolve o problema dessas relações problemáticas, para dizer o mínimo, controversas dos ministros do Supremo, que participam de eventos em que há pessoas com temas em pauta, com processos em julgamento no Supremo, conflitos de interesse em relação aos escritórios de advocacias dos cônjuges? Essa semana aí tem o escândalo do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, será que tudo isso pode ser resolvido com esse código de ética do STF, professora? Bom, mesmo sem código de ética, é esperado que os ministros da Suprema Corte consigam se atentar, né, qual é o papel e a função que exercem enquanto ministros, né, e que é indissociável, claro, né, da sua vida privada muitas vezes, né. Então, por esse motivo, né, já não se faria necessário. Mas, sabendo da recorrência, sabendo de fatos que vêm acontecendo, né, essa proposta, né, do presidente pode sim reforçar, né, e relembrar os ministros, né, sobre as suas atribuições e suas funções. Então, nesse sentido, de alguma maneira, uma resposta institucional, né, reforçando o papel, né, do judiciário brasileiro, né, que ele não pode se confundir, né, com questões privadas, não pode se confundir com relações aí, políticas, né, de qualquer espécie. Então, é uma proposta importante, mas, a meu ver, seria desnecessário se a gente só olhasse para a Constituição, porque ali, né, a gente tem qual é o norte, né, que aqueles que estão investidos os cargos públicos e principalmente, né, à frente, né, de poderes como o Poder Judiciário devem compreender e devem exercer. E, professora, a gente mostrou aqui também agora há pouco o presidente Lula falando sobre a Venezuela, dizendo que seria uma catástrofe, uma ação americana na Venezuela. Como é que a senhora vê o papel do Brasil nesse conflito? Será que teremos um envolvimento, de fato, uma defesa mais ampla do regime Nicolás Maduro, caso essa intervenção americana cresça? Tudo leva a crer que sim, né? Trump está dobrando a aposta a cada dia, cada nova medida da Casa Branca aumenta essa desconfiança de que em algum momento vai ter uma ação armada, uma ação terrestre americana na Venezuela. Se isso de fato acontecer, significa um alinhamento do Brasil com o regime de Nicolás Maduro, apesar de o presidente Lula, em muitos casos, adotar uma defesa velada, não uma defesa tão explícita do regime Maduro. Teve até um distanciamento nos últimos meses, depois que o governo percebeu que essa é uma agenda impopular, né, que não é benéfica politicamente para o governo nessa aproximação com a Venezuela, mas de toda forma, se avançar essa ação americana, qual seria o grau de envolvimento do Brasil nesse conflito, professora? Bom, a gente precisa entender também o impacto de qualquer um desses movimentos que o presidente Lula vá adotar, né? A gente não pode esquecer que 2026 já bateu na porta e qualquer ação, né, que impacte negativamente aí, né, principalmente na sua popularidade, né, que já está sempre no seu limiar ali, é problemático, né? Então, acho que de forma direta não deve haver esse alinhamento, né? A gente deve ter falas, né, muito mais no sentido de tentar intermediar algum tipo de diálogo, né? Mas até em relação a Nicolás Maduro, esse distanciamento também ele não foi tão confortável, né? O Brasil não chegou a reconhecer publicamente a vitória, né, do presidente venezuelano. Então, isso também diz muito, né, sobre uma não definição clara de apoio ou de alinhamento do presidente Lula, né? Mesmo sabendo que a qualquer momento, né, possa ter uma intervenção realmente direta aí dos Estados Unidos, né, na Venezuela.
E em relação ao Congresso Nacional, professor, essas últimas medidas aí que foram aprovadas, essa semana a gente teve aí o avanço, a definição do projeto de lei da dosimetria, finalmente agora com a tramitação concluída. Será que teremos alguma reação do Supremo? O caso foi para a Suprema Corte, né? Já tem partidos aí que contestaram a dosimetria com recursos no STF. A senhora espera que o STF possa barrar essa medida? O que esperar a partir de agora em relação a essa redução de penas? Bom, o momento não é tão propício, né, para qualquer movimentação, porque por causa do próprio recesso, né, das atividades aí, tanto legislativas quanto, né, dos outros poderes de alguma maneira, né, o recesso natalino e principalmente o legislativo, né, no mês de janeiro. De qualquer forma, né, a ADIM, né, vai acontecer, vai ser encaminhada e a força de qualquer ação de direta de inconstitucionalidade, ela também pode ganhar força a depender da reação do presidente Lula, né? Tudo leva a crer que ele vá vetar né, esse projeto. Né? Ele vetando, e acho que quando isso acontecer, deve esperar ali extinguir todos os prazos, o máximo, para poder fazê-lo. E isso sim a gente pode ter aí uma sinalização mais ou menos negativa em relação ao que pode vir do Supremo Tribunal Federal. Considerando, né, que existe uma alteração aí né, né, de legislações penais, isso leva a crer que sim, existem justificativas jurídicas para que haja uma ação do STF numa direção aí contrária da que saiu do Legislativo, né? E isso vai na direção de várias outras medidas que foram tomadas, né, no âmbito do poder nos últimos meses, né? Não seria qualquer surpresa, né? Então, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal deve dar uma resposta aí, né, muito alinhada, né, ao que vier, né, do Planalto no início do próximo mês, ou pelo menos até ali meados do mês de janeiro. E essa aprovação aconteceu, professora, depois de um acordo, né, do governo com os partidos da oposição e do Centrão em relação à liberação de medidas econômicas, né? Ou seja, o governo topou que a dosimetria avançasse em troca de liberação de recursos para engordar o orçamento, né? Como é que a senhora analisa essa manobra e as consequências disso? O presidente Lula teria ficado insatisfeito, a ministra Gleisi Hoffmann também, pelo menos publicamente, né? Deram uma reprimenda ali no senador Jacques Wagner, mas será que essa costura foi consensual? Como é que a senhora analisa esse movimento? Bom, em política a gente não tem santos, na verdade, né? Por mais que a gente veja um retrato vindo a público, né? O que acontece nos bastidores realmente é algo aí que incontrolável. Então, a meu ver, havia sim uma ciência do governo em relação né, ao direcionamento que foi dado pelo Jacques Wagner, né? Isso para mim é muito claro, né? Muita inocência achar que não. Porém, né, o que acontece é que Lula precisa ter respostas também para uma base eleitoral que espera e que esperou, inclusive foi às ruas, né, brigar ali para que ou pelo menos reivindicar que essa PEC não fosse aprovada, né? Então, vir a público dizer que é contra, que vai vetar, também é parte da própria estratégia. E acho que, inclusive, aqueles que acordaram aceitar esse acordo também sabiam dessa reação do governo aí e das próprias consequências, né? Sendo vetado, né, o que acontece? O governo ganha um respiro. Né? Isso eu acho que é importante a gente dizer. Esse respiro, inclusive, né, no início do ano ali, que né, é um ano que inicia rapidamente, né, a gente tem o recesso legislativo, na sequência já é o fevereiro, carnaval, março, a gente já tem um mês na véspera de tomada de decisões sobre a vida política de forma geral, né, dos próprios partidos. Então, ganha tempo nessa dinâmica e faz com que essa temática ela possa ganhar uma acomodação diferente aí no início do próximo ano. Então, a meu ver, vai haver aí
uma mudança em termos de expectativa em relação a essa aprovação, né? Principalmente pelas expectativas, seja pelo governo, de um lado, seja pela própria base de centro-direita, que quem levou adiante, quem reforçou aí a importância da aprovação da PEC, desse projeto de lei. Então, a gente vai ter que aguardar, mas, a meu ver, ele vai ser bastante acomodado ali nos próximos 3 meses e ter ali menos impacto do que teve agora. Inclusive, a gente precisa também lembrar que formalmente a gente teve aí, né, a cassação, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro. Isso, de alguma maneira, também é uma resposta, né, que o governo queria. Então, ele se acomoda também, de alguma maneira, nesses outros fatos e eventos que estão acontecendo em paralelo ao avanço aí, né, da tramitação, né, desse PL aí, seja junto ao governo, seja né, pelas próprias incertezas do que vai acontecer junto ali ao judiciário. Ok, é a palavra da professora Luciana Santana, que é cientista política, professora da UFAL. Obrigado, professora, pela entrevista e boa tarde. Eu que agradeço, tá? Um abraço para todos vocês. Obrigado, bom final de semana.